hoje nós vamos falar sobre os destaques da partida do jogo Santos e Vasco, da goleada que o Santos conseguiu aplicar no Vasco, que apesar do resultado, foi um jogo difícil. Era uma equipe que começou o Vasco da Gama pressionando o Santos e depois do gol, do pênalti, o Santos começou a conseguir se sobressair, fez o restante do primeiro tempo muito bom e fez um segundo tempo ainda melhor, com a equipe conseguindo ampliar o marcador e concretizar essa vitória que foi tão importante para que o Santos pudesse sair da zona da degola. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui, no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar atualizado, bem informado, com notícias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora, com relação aos destaques da partida, a gente tem que começar pelo técnico, Marcelo Fernandes. Ele conseguiu, num curto espaço de tempo, fazer o time jogar de uma forma que a gente não conseguia ver o Santos jogar desde o início dessa gestão Rueda. A gente sempre via um Santos muito medroso, jogando de uma forma muito defensiva, sempre com a alegação de que o Santos não tinha jogadores com a qualidade para atacar. Aí eu pergunto a vocês, como pode o Marcelo Fernandes, que chegou, não teve opção de escolher jogadores, diferentemente dos outros técnicos, e aí que você tem que também perceber a importância do Marcelo Fernandes nesse momento para o Santos. Porque geralmente um técnico chega, ele pede jogadores, ele implementa uma filosofia de acordo com aqueles jogadores que ele está pedindo. Então, se o Santos sempre teve a oportunidade de contratar, e usava-se muitas vezes através dos treinadores que passaram a desculpa de que o Santos não conseguia jogar de forma ofensiva, por que não contratava jogadores com essa característica? Esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Aí a gente vê o Marcelo Fernandes chegando no Santos, onde ele não teve a opção de escolher nenhum jogador, e aí, em pouco tempo de trabalho, ele consegue fazer esses jogadores entenderem a sua filosofia e jogarem de uma forma ofensiva. Porque o Santos, apesar de atuar com os 3 zagueiros, ele atua de uma forma bem ofensiva. Ele tem 2 alas que auxiliam os atacantes e fazem com que o Santos possa criar diversas jogadas. O Santos, mais uma vez, teve diversas finalizações. No final do jogo contra o Vasco, teve 5 finalizações a gol para cada um. O Santos finalizou mais, mas a gol foi igual para ambas as equipes. Só que a diferença é que o Santos conseguiu ser mais efetivo, o Santos foi letal nesse jogo. Teve uma defesa novamente mais sólida, tomou um gol que não foi falha da defesa, e sim foi uma situação de contra-ataque, que o Kevson tinha que... não deveria ter feito aquilo, mas é um jogador jovem, vai aprender e só vai ter experiência jogando, e graças a Deus que apesar da falha dele, que estava sendo criticado no começo do jogo, ele conseguiu se redimir. Ele fez uma partida segura no segundo tempo, jogou melhor. Isso é importante para trazer mais confiança para o jogador. Ele estava insatisfeito com o seu jogo no primeiro tempo, dava para perceber. Então o Marcelo Fernandes ele conseguiu fazer o time jogar. Em pouco tempo de trabalho, ele conseguiu fazer com que o Santos, alguns gols dessas 2 partidas, saíssem de jogadas ensaiadas. No jogo contra o Vasco, teve o gol de escanteio, que foi aquela casquinha que deu o Dodô e a sobra ali no segundo pau para o Rincon, que fez um belo gol para coroar a partida que ele fez. A gente já vai falar sobre ele. Então o destaque
um dos destaques da partida é o Marcelo Fernandes. Mexeu bem no time, não teve medo de fazer mudanças, porque ele fez algumas alterações durante a partida. Ele mesmo comentou que o Vegetti mudava de lado, então ele colocou o Joaquim para marcá-lo. O Joaquim fez ótima partida, então ele não teve medo de fazer mudanças ao longo do jogo e que deram certo. Os jogadores, como os próprios jogadores disseram, eles vão dar a vida pelo Fernandes. Então, o Marcelo Fernandes está tendo uma visão de jogo, está mostrando que ele tem visão de jogo, que ele tem entendimento tático, e ele conseguiu mais uma vez fazer com que o Santos jogasse muito bem. Os números do Santos nesses 2 jogos são impressionantes comparado aos números que eram muito ruins das partidas do Santos. Então a gente viu uma equipe que ia para cima, que criava jogadas, que não se deixou afetar pelo gol de empate, que continuou buscando o resultado, que cresceu na partida quando tinha que crescer, soube posicionar o Soteldo para extrair o melhor nessa partida, porque o Soteldo ele pode jogar na esquerda, ele pode jogar na direita, ele pode jogar no meio, e ele acabou aproveitando o Soteldo mais na direita, e foi onde ele mais rendeu nessa partida, porque ele percebeu que ali era uma zona de campo que ele podia ajudar mais, que ele podia criar mais. Então, realmente, o Marcelo Fernandes é um dos destaques dessa partida. Outro destaque da partida que não atua no campo, né, é o Carlito Macedo. A gente já vê um time muito melhor fisicamente do que ele estava. E aí a gente pensa, como que a diretoria do Santos não deixou um profissional fixo para poder cuidar dessa parte do Santos que já se mostrava muito ruim nas últimas partidas. O Santos chegava com 50, 60 minutos de jogo e caía. Às vezes estava jogando melhor, mas decaía muito e essa decaída no restante do segundo tempo fazia muitas vezes com que o Santos perdesse resultados, deixasse de ganhar, acabasse tomando um gol, tomasse um empate ou até uma derrota. Então a gente já pôde perceber, nesse pouco tempo de trabalho, uma equipe com uma condição física melhor. E isso ajuda bastante, né, o Santos para conseguir chegar inteiro na partida. É claro que, independente disso, quando a equipe se doa bastante como se doou, você tem o cansaço natural de alguns jogadores que foram substituídos. Mas a gente percebeu uma equipe chegando, né, até o final do jogo com a mesma intensidade. Claro que decai um pouco com relação ao próprio cansaço do jogo, mas a gente pode perceber uma equipe muito melhor fisicamente. Então, destaque também para o Carlito Macedo. E aí vamos falar agora dos jogadores. O João Paulo foi um dos destaques, fez uma partida segura, foi muito bem. Quando foi exigido, ele fez boas defesas. O gol ele não teve culpa, realmente ele tentou fechar o ângulo, ainda tentou chegar na bola. Realmente fez uma grande partida o João Paulo, segura, sem aqueles lances que às vezes a gente fica com um pouco de medo na hora que ele vai sair da área. Fez uma partida segura, foi um dos destaques da partida. A gente precisa de um goleiro de qualidade para ajudar o time nos momentos difíceis. E o João Paulo pôde ajudar. Além disso, a gente teve uma partida do Dodô, mais uma partida muito boa do Dodô, uma partida segura, foi um dos destaques da equipe, vai fazer falta no próximo jogo, tomou o 3º cartão amarelo, né? É o risco, né? Realmente foi um cartão que acabou tomando ali para evitar um contra-ataque e fez mais uma grande partida. O Marcelo Fernandes vai ter trabalho para poder conseguir colocar ali um outro jogador que possa ter essa mesma qualidade. Eu tenho um certo receio do Messias, porque a gente vai enfrentar uma forte equipe que é o Palmeiras, e o Messias ele não passa muita confiança. Ele não comprometeu nesse jogo que ele entrou, que ele acabou entrando, né, nessa partida contra o Vasco, mas é uma característica bem diferente. Ele é um jogador para tirar as bolas, ele não tem boa saída de bola, então isso preocupa um pouco. Eu não sei se realmente o Marcelo Fernandes vai acabar optando por ele, justamente por ter essa característica. Vai ter que ter um jogador que possa proteger melhor o Kevson, e é provável que ele possa testar
nessa uma semana que tem de treinamento praticamente, que o Santos só joga novamente no domingo contra o Palmeiras, que vai ter um jogo difícil, o Palmeiras na quinta-feira. Então a gente não sabe como vai estar também esse time do Palmeiras, se vai realmente com força máxima, mas o Marcelo Fernandes vai ter que pensar o que ele vai fazer. Talvez, até como disse o jornalista Ademir Quintino, que não na verdade foi uma opinião que ele deu e não foi uma notícia, né? Simplesmente um feeling que ele teve, é que pode ser utilizado talvez o Camacho ou algum jogador que tem essa característica de melhor saída de bola para fazer a marcação. Como o Camacho faz sentido, né? Quando ele falou isso eu pensei, realmente faz sentido, porque é um jogador que, apesar da gente criticar bastante, para fazer talvez essa função na falta do Dodô, um jogador que tem boa saída de bola e que tem boa marcação, para atuar lá atrás, talvez possa ser uma ideia. A gente não sabe, foi uma ideia que o Ademir Quintino imaginou que possa ser utilizada, e eu acredito que faz sentido. Talvez o Marcelo Fernandes opte por ele ou até por algum outro jogador que tem essa característica. Eu não sei se realmente ele vai querer colocar o Messias para começar desde o início do jogo. Então o Dodô é mais um destaque da partida. O outro destaque vai para o Lucas Braga. O Lucas Braga fez uma partida melhor, foi muito bem taticamente, e a gente tem que tirar o chapéu também, porque é um atleta que está jogando fora da sua posição. E foi uma posição que ele funcionou muito bem com o Carille. E o Marcelo Fernandes, que também estava naquela época, e isso é a importância de você ter um treinador que sabe o dia a dia, que conhece bem o Santos, porque ele acaba tomando decisões que podem acabar sendo mais assertivas do que um técnico que vai chegar a iniciar um trabalho, fazer teste. E aí, para você ter um novo técnico, você tem que ter tempo de trabalho. Então, mais do que nunca, esse momento do Marcelo Fernandes é importantíssimo ele continuar como foi efetivado até o final do campeonato, assim a gente espera. Então, o Lucas Braga fez uma ótima partida tática, foi muito bem, é um jogador que ele tem boas condições ali de chegar no fundo, tem uma boa passada, fez uma boa partida, não comprometeu. Eu acho que foi uma partida acima da média do Lucas Braga. Outro destaque, o principal destaque do jogo, foi o Rincon. Realmente ele fez a melhor partida com a camisa do Santos, segura, realmente atuou como um general, sabendo se postar, sabendo como um capitão, né? Atuou a primeira partida como capitão, sabendo conversar com a equipe, discutir posicionamento, apesar de, obviamente, como nós falamos no conteúdo anterior, tiveram falhas no meio, tanto da parte do Santos quanto do Vasco, mas é natural, a equipe não vai jogar 100%, né? E tem muito que melhorar ainda, são 2 partidas com o Marcelo Fernandes. Mas o Rincon fez a melhor partida dele no Santos, realmente com uma condição física melhor do que já estava. A gente esperava que tivesse uma condição física melhor, porque ele vem melhorando ao longo dos jogos. Um jogador de 35 anos, que estava em todas as bolas, marcou muito bem, roubou diversas bolas, fez jogadas, porque ele é um volante que joga para frente. Esse é um pedido do Marcelo Fernandes, que não aguentava mais ver volante jogando bola para trás, matando a jogada do Santos, e ele falou que exigiu que mudasse essa postura, ele não admitia mais isso, e além disso o Rincon tem essa característica. Então, melhor condicionado como ele estava, fez uma excepcional partida, todos os gols tiveram participação dele, além do gol que ele marcou de escanteio, porque estava bem posicionado numa jogada ensaiada do Marcelo Fernandes, que é mérito também do Marcelo Fernandes. O Rincon fez uma grande partida, né? A gente espera ver o Rincon, se o Rincon atuar dessa forma, ele vai ajudar muito o Santos para conquistar os pontos necessários, e quem sabe mais à frente, com um time mais com maior tempo de trabalho, com melhores peças no futuro, ele ainda possa trazer muitas alegrias para o Santos. Foi uma ótima contratação e uma ótima partida. Aí tivemos o Jean Lucas, que apesar de em alguns momentos ele ter uns momentos mais apagados, ele jogou na sua posição, ele jogou muito bem, ele deu aquele passe para o terceiro gol do Marcos Leonardo, ele tem uma passada muito boa, uma visão de jogo, ele parte para cima, jogou com muita raça, a gente viu ele diversas bolas ali, ele lutando até o final, realmente é um menino da Vila e fez uma ótima partida. Ele teve alguns momentos durante a partida que até ficaram apagados, mas ele foi um destaque.
ele jogou muito bem, apesar desses momentos. Mas no restante da partida, até o momento em que ele já não aguentava de cansaço, ele jogou muito bem. Né? Ele fez boas jogadas e ele tem visão de jogo. Se ele jogar sempre na posição dele, ele vai ajudar bastante. Ele precisa, obviamente, de mais jogadores no meio, né, inspirados para ajudar, porque ele atua como um segundo volante, mas é um segundo volante que vai para cima, né, que muitas vezes leva a marcação com ele, como foi no gol do Marcos Leonardo. Ele levou a marcação e deixou livre para bater de primeiro o Marcos Leonardo e fazer o gol. Foi um destaque da partida. Outro destaque da partida foi o Soteldo. Apesar da polêmica do lance dele, que eu volto a repetir, é um lance normal de jogo. A gente via isso com diversos atletas, né, no passado. Esses atletas, a gente via ali Romário, Edmundo, tantos outros jogadores ali que são polêmicos e que gostavam de gerar uma provocação, né? Mas foi uma provocação sem ofender, sem bater, né? Simplesmente subiu na bola, fez uma firula. O Robinho fazia firula no jogo, o Neymar fazia firula, o jogador ia lá, ficava nervoso e batia. Ele conseguia fazer com que o adversário se desestabilizasse e tomasse o cartão. Só que hoje em dia, o futebol, entre aspas, né, tá tão chato que quando você faz ali uma brincadeira como o Soteldo fez, sem ofender ninguém e sem ser nenhum tipo de infração dentro das regras do futebol, o Daronco vai lá e dá cartão amarelo para ele. Ou seja, você está punindo uma firula. Você não pode punir uma firula. Você não agiu de forma... Se o jogador adversário se desestabilizou, foi isso que ele queria fazer. Então ele não pode tomar cartão, ele não pode ser punido por jogar um futebol. A gente não tem que jogar aquele futebol certinho, que não tem, né? Fica todo o receio de jogar uma firula. O bonito do futebol, o show, é fazer isso. É você desestabilizar, é você jogar bem, mas você saber desestabilizar, saber fazer com que a torcida possa jogar ao seu favor e botar mais pressão no adversário. O Santos estava jogando na sua casa, mesmo que não tivesse. Né? A firula no futebol é válida e ela não pode ser punida. E foi punida nesse caso. Eu acho que foi errado o cartão, que prejudicou demais o Santos. Mas acho que não pode ser culpado o Soteldo. Ele pediu desculpa, eu acho que está certo para evitar criar mais situações, pediu desculpa no jogo, mas ele não fez nada demais. E acabou sendo expulso, e acabou tomando cartão amarelo, acabou expulsando o Fernandes dos Santos no banco, aí foi correto, porque ele agrediu o jogador do Vasco, foi correto, tanto quanto a expulsão do Vasco, e o Lucas Lima também foi mais um prejuízo para o Santos, foi expulso indevidamente. Ele entrou no bolo da discussão, mas ele não começou, teve jogadores ali que atuaram com mais ênfase ali naquela briga ali e não aconteceu nada, e o Lucas Lima, né, acabou sendo expulso. Achei que foi errado, achei que o saldo da situação, né, apesar da gente ver com relação ao jogo de ter desestabilizado ainda mais o Vasco, isso foi bom para o Santos, mas o saldo de cartão, o Santos acabou sendo prejudicado e não deveria ter sido. Essa é a minha opinião. E o Soteldo, ele fez uma grande partida, ele jogou demais, ele jogou muito bem, né, principalmente no segundo tempo. O Marcelo Fernandes conseguiu achar a posição nessa partida para ele, ele se destacou, jogou como um verdadeiro camisa 10 e foi coroado com um gol. Fez excepcional partida. E para finalizar, o Marcos Leonardo, grande atacante, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se ele tiver um time melhor postado, melhor treinado, melhor posicionado, como está sendo com o Marcelo Fernandes, ele pode ainda fazer muito mais gols, sair pela porta da frente e ser vendido por um valor ainda muito maior. Excepcional partida do Marcos Leonardo. Grande gol de pênalti, com tranquilidade, e fez também mais um gol, coroando aí essa goleada do Santos. Tá de parabéns, é um grande atacante e tem muito a ajudar o Santos para se salvar dessa situação. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.